no terceiro episódio da série Além das Palavras, que conta a história da imprensa adventista na América do Sul, você vai viajar com a gente para a Argentina. É nessa região que há mais de um século, livros e revistas também levam esperança para vários países de fala hispana. Algumas das mudanças que ocorreram no meio editorial adventista brasileiro ao longo do século XX também foram percebidas no país vizinho, a Argentina. Desde o início do século XX, a Argentina é um centro produtor e distribuidor de literatura adventista para os países de fala hispana no continente. E a gente veio a Buenos Aires, onde está localizada a Associação Casa Editora Sudamericana, para contar como ocorreu o desenvolvimento desta área por aqui e também para mostrar como o legado editorial continua sendo transmitido de geração em geração. Em seus primeiros anos de atuação no contexto dos países de fala hispana, a editora argentina viu a obra de publicações depender essencialmente da importação de conteúdo. Além disso, por aproximadamente 3 décadas, o setor necessitou de liderança e mão de obra estrangeira. Muito lentamente se começou a publicar materiais em espanhol. Primeiro revistas, depois se publicou um inário em espanhol, sem música, somente as palavras, e começaram a traduzir-se alguns poucos livros. Os editores, que no princípio eram estrangeiros, a partir de 1929, temos o primeiro chefe de redação local nascido aqui, que foi Marcelo Fajardo. Com ele, já se começa a desenvolver a obra de publicações com pessoas nascidas na América do Sul. A partir de então, a publicação de livros em espanhol se torna muito mais frequente e se deixou de publicar livros em outros idiomas. Eu creio que essa década de 1960, 70 e 80 foram décadas muito importantes para a produção nacional. Tínhamos um grupo forte de editores e redatores e eles mesmos se dedicavam a escrever livros que, em muitos casos, eram distribuídos através da colportagem ou da igreja. Tivemos uma produção forte quanto a autores nacionais. No entanto, estava faltando um pouco de diversidade que temos na ala hispana da América do Sul. Havia autores da Argentina, do Uruguai em alguns casos, mas estava faltando essa diversidade de todos os países que representam a divisão sul-americana. Eu creio que nos últimos 10 anos temos conseguido incluir autores peruanos, equatorianos, chilenos, para refletir um pouco mais essa diversidade que temos. Além de ampliar sua produção em espanhol, na segunda metade do século XX, a redação da editora argentina também passou por um processo de profissionalização, o que resultou em um trabalho mais especializado. Creio que um dos projetos que marcou um antes e um depois na profissionalização e na especialização dos redatores e editores foi o projeto de tradução do comentário bíblico adventista. Foi um trabalho de muitos anos, mas isso como uma tarefa específica e como uma especialização que até então não havia sido realizada. Isso realmente marcou um mito na história adventista. Foi a primeira vez que um comentário bíblico se traduziu a algum idioma. Com Victor Mata se cresceu bastante. Havia um bom grupo de editores e redatores profissionais, alguns com doutorado na área de línguas e teologia também.
Mesmo o Dr. Victor Mata recebeu o seu doutorado como honoris causa pela Universidade Andrews, justamente pelo trabalho que realizou, não somente de traduzir, mas de se adaptar todo o comentário bíblico adventista. Nos últimos anos, a editora intensificou a produção de literatura para alguns segmentos específicos, com destaque para o mercado de didáticos. O público infantil também recebeu maior atenção. Nós temos nesse momento uns 200 materiais entre livros, revistas e outros materiais para crianças, especificamente. Essa é uma área forte que tem crescido bastante nos últimos anos. O grau de desenvolvimento alcançado pelo setor editorial nos dias de hoje é reflexo da transmissão do legado que atravessou gerações. O histórico da família Steger, na editora adventista da Argentina, é um reflexo do esforço da igreja em manter vivo um ministério que, em cada época, necessitou de pessoas dispostas a escrever os capítulos dessa história. Um tio meu, o pastor Victor Mata, trabalhou como editor da Assis. Trabalhou como chefe de redação durante 11 anos. E quando eu fui convidado para trabalhar na Assis, foi uma emoção muito grande poder me sentar no mesmo escritório onde havia sentado o meu tio muitos anos antes para escrever os seus livros, os seus artigos para as revistas. É um grande privilégio transmitir esse legado de amor pelas publicações e também ver como a obra que um realizou não termina, mas se prolonga, graças ao que pode fazer o meu filho, neste caso. Confesso que cada vez que recebo a revista adventista, eu leio com especial interesse o que ele escreve a cada mês. Bom, para mim é muito importante e também algo muito lindo poder continuar essa tarefa. Eu creio que é um trabalho especializado, esse trabalho editorial com as publicações adventistas. E eu acho que o meu pai me transmitiu me serve muito na hora de trabalhar. E até hoje eu consulto, ligo para ele por telefone, eu consulto e ele continua sendo uma ajuda nesse sentido em minha formação, uma formação contínua. Embora seu pai tenha trabalhado na editora até o fim dos anos 2000, Walter acredita que o cenário atual já apresenta desafios com os quais as gerações passadas não tiveram que lidar. Por exemplo, a partir deste ano, iniciamos aqui na Casa Editora a revista Adventista Online, que antes não existia, era só o formato impresso. Então, estamos nos adaptando gradualmente a essas mudanças e nós temos que ir vendo a maneira de transmitir o mais claro possível e na linguagem mais atual possível, incluindo também os jovens, as novas gerações. Quem sabe será necessário adaptar conteúdos que antes eram apenas publicados para que não somente seja mais fácil entendê-los, mas para que seja também mais atrativo para as novas gerações. E eu creio que esse é um grande desafio para qualquer editor que trabalha na área de publicações hoje em dia.